Nono ano, vamos lá, agora nós estamos no segundo tempo de aula, né? O nosso segundo tempo de aula é de interpretação de texto. Então, na aula passada, na quarta-feira passada, nós vimos o vídeo, a explicação, tudo mais, fizemos um exercício da unidade 7, que foi sobre citação. Hoje nós vamos corrigir a unidade 7 e vamos trabalhar a unidade 8, que é a unidade nova, que vai falar de coesão, ok? Então, vamos primeiro aqui na citação. Bom, o exercício da página 68, começa o número 1 na página 68, vai falar de um texto, né? Que vai falar assim, ó, já imaginou os vovôs e vovós se divertindo para valer com jogos da realidade virtual? Pode parecer uma brincadeira, mas a ideia inspirou a tese de doutorado de um professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, Renato Sobral Monteiro Júnior, com o objetivo de melhorar o desempenho físico e cognitivo de idosos que vivem em instituições de longa permanência. O pesquisador colocou a turma para suar em 5 jogos do videogame Nintendo Wii, entre eles dança e luta de boxe. Renato Sobral explica que, após a internação nessas instituições, o idoso pode apresentar declínio cognitivo e físico mais acentuado que o normal. Alguns têm depressão e até mesmo quadros de demência, como um Alzheimer. A proposta do projeto é investigar como o exercício físico ajuda a evitar a perda de autonomia funcional desses indivíduos, destaca o pesquisador. Aí vem assim: na citação no final do fragmento, a expressão desses indivíduos refere a idosos, então, letra A, B, C ou D. Letra A, as instituições de longa permanência. Então, por quê? Porque no último parágrafo destaca-se possíveis consequências cognitivas sofridas por um idoso, ok? Número 2, é o segundo texto, a equação da felicidade. Só que eu não vou ler porque o texto é imenso, senão o vídeo vai ficar grande demais. E tem a felicidade industrial. Depois ainda continua na página 70 o texto, olha, é imenso. Aí vem assim, o trecho em que a citação não foi utilizada com finalidade de dar credibilidade técnica às informações apresentadas é letra D. É a única que apresenta a citação sem a finalidade de dar credibilidade técnica às informações apresentadas, ok? Ou seja, olha, coisas não me servem mais, porque elas não me distinguem mais com tanta força. Eu vou em busca de experiências, afirma Alcoforado, do 6º parágrafo, ok? Depois tem o 3, que vem 2 textos, texto 1, texto 2, e aí vem a interpretação. Os textos, gente, quando são pequenos eu leio, quando são grandes demais não dá, senão o vídeo vai ficar imenso demais. Uma nítida diferença entre as ideias dos textos apresentados, o texto 1 e o texto 2, é que enquanto Amir Klink, A, B, C ou D, crê que é preciso deslocar-se para que alguém viaje e se conheça. Fernando Pessoa afirma que a viagem é autoconhecimento e não necessitam de deslocamento, né? Então, aqui, ó, número 3. Amir Klink propõe que para as pessoas conheçam de fato o mundo, é preciso que elas viajem, ok? Por isso. O 4. O 4 nós temos em um soneto, tá? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínua tristeza a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inocência. Bonito, né? Então, de Gregório de Matos, esse soneto. Soneto de Gregório de Matos aproxima-se tematicamente da citação letra A. Nada é duradouro como a mudança, ok? Então, nós temos aqui, ó, a sucessão de questionamentos do texto, com grande
profusão de antítese e paradoxos. Ok? Bom, seguindo. Número 5. Aí vem um texto grandinho, que eu não vou ler também, diz assim: a citação presente no fim do texto relaciona-se à ideia desenvolvida no parágrafo anterior com o objetivo de apresentar uma letra C, exemplificação como prova. Então, aqui, letra C, o texto menciona indivíduos que possuem 2 ocupações, o que lhes daria qualidade de vida. Ok? A número 6, Brasil, o país dos 100 milhões de raios, diz assim: dos 3,15 bilhões de raios que golpeiam a Terra e seus habitantes, anualmente 100 milhões deles vêm desabar em terras brasileiras. O número divulgado no ano passado por uma equipe de cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em São José dos Campos, São Paulo, não é superado por nenhum outro país e ficou bem acima das estimativas que davam conta de 30 milhões ao ano. Agora, sabemos com segurança, em quantidade de relâmpagos, ninguém segura este país. Vem assim: diversos expedientes argumentativos são empregados nos textos para sustentar as ideias apresentadas. Neste texto, a citação de um instituto especializado é uma estratégia para... Letra D. Conferir credibilidade aos resultados de uma investigação sobre raios. Então, número 6, letra D. É sustentada pela citação de um instituto especializado no assunto. Ok? Número 7. Aí o texto é grande, também não vou ler. Frei Beto inicia seu texto com uma citação do escritor uruguaio Eduardo Galeano, recorrendo a recursos comuns de argumentação. Esse recurso constitui um argumento de letra D, autoridade. Número 7, D. A citação inicial tem a função de justificar e autorizar a tese do autor. Número 8, texto 1. Aí nós temos uma charge, né? Então diz assim: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntaram nada. E o último só tem um desenhozinho, um trecho do poema de série Faces de Drummond. Então diz assim, o texto 2, são 2 textos, o poema de 7 faces, de Drummond de Andrade. Quando diz assim: quando nasce um anjo torto, desse que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser guache na vida? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta pernas, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto Raimundo, mais vasto é meu coração. Bonito, né? Lindo. Aí lá atrás, na página 76. Eu não devia te dizer, mas essa luta, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Vocabulário é gauche, palavra francesa, pronuncia gauche. Ok? Trata-se de uma gíria usada para jovens da classe média urbana para rotular indivíduos tidos como os arredios, esquisitos, inadaptados. Ok? A respeito do jogo intextual, tá certo, estabelecido entre a tirinha e o poema, considere estas afirmações. 1. Os 3 primeiros quadrinhos ilustram o conteúdo expresso nos versos da segunda estrofe do poema de Drummond. 2. Como a tirinha faz uma citação do poema, é possível caracterizá-la para pertencente ao mesmo gênero do texto de Drummond. 3. O silêncio da personagem é presente no último quadrinho da tira, ilustra o conteúdo expresso na última estrofe do poema. Então, estão corretas as respostas? Apenas a 1, letra A. Então, número 8, letra A. Os itens 2 e 3 estão incorretos, pois tirinhas e poemas pertencem a gêneros distintos.
Número 9. Aí o texto também é grandinho. Vamos lá na página 77. A 9 é a língua e o poeta. O texto é grande, então eu só vou ler a resposta. O autor utiliza aspas nas expressões de modo correto. Por esse tratarem respectivamente de letra D, letra E, citação em palavras estrangeiras. Então, na frase hoje eu peço venha para discrepar do grande Ferreira Goulart, que no domingo escreveu um artigo defendendo o modo correto de usar a língua portuguesa, ok? E o 10, por último, é um texto grande também, competição do individualismo, excessivos ameaçam a saúde dos trabalhadores. Nossa, é um texto grandinho. Então diz assim, ele ressaltou que as metamorfoses no cenário do trabalho não são indolores, para que trabalham e provocam erros frequentes. Retalho, danificação de máquinas e queda da produtividade. No fragmento acima, um exemplo de outras passagens do texto, o emprego das aspas pelo autor tem a função de, letra D, identificar a citação de palavras do entrevistado. Como em outros momentos da entrevista, o autor assinala palavras oportunas ou representativas das teses enunciadas. E aí a gente termina, no ano, a correção da unidade 7, né, sobre citações. E hoje nós estaremos vendo, então, esse vídeo sobre... Peraí, deixa eu ver aqui a 8, porque minha cabeça tem hora que... Coesão, isso mesmo, sobre coesão, ok? Só para eu lembrar aqui, isso. 8, unidade 8, coesão, que nós vamos ver agora ainda na aula, tá bom? Até daqui a pouco. Beijinhos.